Bem-vindos ao Oráculo para as Massas. No vídeo de hoje vamos abordar a carta O Diabo. A carta em si, digamos que é fácil de memorizar pela própria palavra, não é preciso ser demasiado explícito em termos do que acontece ou do que possa estar disponível junto da mesma. É uma carta que nos alerta, uma carta de aviso, uma carta negativa ou positiva. Ela poderá ser negativa se não se tomarem atenção e não se ter cuidado com o aviso que ela faz. A carta em si representa o que existe de pior junto de qualquer ser humano, ou seja, a capacidade de servir os outros, de ser uma interpretação de si próprio inferior aos outros. Alguém considerar-se que é inferior aos outros, ser alguém que deve ser usada e explorada pelos outros. Existem muitos seres humanos que acreditam na sua inferioridade e por isso mesmo são explorados pelos outros. Esta é uma carta de aviso para isso. Quantas das nossas vezes nós olhamos para os outros com admiração, considerando-nos menos que os outros? Isso leva a uma escravidão do que nós consideramos ser os outros são melhores e por sua vez tudo o que nós fizermos será sempre inferior. Isso torna-nos a nós escravos deles e mesmo assim, mesmo sem outra pessoa ser propriamente o diabo, esta é uma tentação que existe de nós próprios para com os outros. Ou mesmo acreditar que essas pessoas, que possam até realmente ser pessoas malignas, acreditarmos que realmente elas são superiores, ou seja, acreditar tudo aquilo que elas nos dizem a nós e nos façam pensar que realmente nós somos inferiores, nós somos dependentes delas, que nós precisamos delas para fazer tudo, ou seja, que essa pessoa tem a última palavra sobre nós. É uma carta de escravidão, é uma carta de dependência, é uma carta de intemperança, ao contrário da carta da temperança, em que há equilíbrio, saúde, capacidade de amar-nos a nós e aos outros. Esta é uma carta ao contrário. É uma carta de aviso para a incapacidade de nós conseguirmos equilibrar-nos, ou seja, somos para nós e para os outros intemperados, vamos aos extremos, ou seja, amamos e odiamos sem qualquer equilíbrio, ou seja, acreditamos e desacreditamos dos outros sem, digamos assim, uma pauta interna que nos consiga orientar, ou seja, estamos desorientados connosco de maneira que não conseguimos nos temperar, nos equilibrar. Tornamos-nos dependentes dos outros e tornamos-nos escravos deles porque não acreditamos em nós, no nosso bem interior, na nossa capacidade interior. E tornamos então paus mandados, digamos assim, porque também nos damos a eles esse poder, ou seja, a capacidade de nos dissolvermos e tornar-nos escravos, tornar-nos descontentes connosco e deixarmos aos outros a capacidade de nos orientar. Na imagética da carta O Diabo, aparece realmente num ser demoníaco, digamos assim, que está acima dos seus seguidores, que por sua vez o seguem como escravos, porque realmente têm as respectivas características dos mesmos, ou seja, estão com cadeias penduradas e agarradas a eles e que os fazem seguir. Muitas vezes pode ser uma questão de o vício, a capacidade de nós não conseguirmos superar um vício. Nós somos escravos do álcool, escravos do tabaco, escravos das drogas, escravos do sexo, somos escravos às vezes das próprias ideias mirabolantes de outras pessoas
porque nós nos destituímos a nós de pensar. Se nós destituirmos a nós de pensar, os outros pensarão por nós. Nós seguiremos as ideias dos outros em vez de seguirmos as nossas próprias ideias. Portanto, existe esse grande perigo. Como tudo, eu digo sempre, esta não é uma carta, digamos assim, por si em si negativa. É uma carta de aviso. Se nós não seguirmos o aviso, aí sim será uma carta negativa, porque nós não seguimos o conselho, que é reequilibrar-nos, termos cuidados com as nossas dependências, com os nossos vícios, com a nossa capacidade de nos orientarmos a nós próprios, de acreditarmos um pouco em nós, de amarmos um pouco, o mínimo que seja, para tornarmos independentes dos outros. Por muito boa vontade que os outros possam ter, pode até não ser útil para eles serem os nossos mandantes, os nossos, digamos assim, os nossos donos, porque estamos a abrir mão da nossa independência para outros, ou para algo inanimado, como sendo um vício, para outra pessoa, para um patrão, seja para o que for. Portanto, esta é a incapacidade de nós nos gerirmos, de abrirmos mãos de nós, de nos darmos aos outros, de sermos escravos deles, pessoas, deles vícios, deles ideias. As nossas ideias também têm valor. Se nós não acreditarmos um pouco que seja nelas, passamos a viver pelas ideias dos outros e passamos a viver a vida dos outros e a contribuir para a felicidade deles, e a nossa felicidade fica para trás. Eles avançam e nós ficamos parados, nós seguimos arrastos atrás deles. Esta é uma carta de aviso, como eu disse antes. Não é uma carta, digamos assim, por si negativa. Uma carta de aviso, e quem nos avisa, nosso amigo é, portanto ela é uma carta bem-fazeja nesse aspecto. Elas avisam-nos, tem cuidado, tu estás-te a perder em relação aos outros, estás-te a diluir, estás a deixar de ser algo, digamos assim, temperado, equilibrado, para tornar-te algo insípido, que segue os outros. Digamos assim, uma Maria vai com as outras. Mais uma vez agradeço o tempo despendido por este vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.